Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai ter aula de ciências. Nós vamos estudar sobre o corpo humano, entender melhor o que é formado o nosso sangue, conhecer os glóbulos vermelhos e brancos. E também vamos falar sobre a questão do nascimento, a evolução de um novo ser. Vamos lá? E vocês têm o material de vocês na página 135, que responde algumas questões sobre o sangue. Vamos lá, a prof. fez uma apresentação, né? E nessa apresentação nós temos dois questionamentos. Por que o nosso sangue é vermelho? E o que forma o sangue, né? Então, vamos lá. Para a gente poder observar melhor o nosso sangue, para poder compreender um pouquinho mais, a gente utiliza um instrumento chamado microscópio. Vocês já devem ter visto na escola, tá? Microscópio, então, gente, é um instrumento óptico utilizado para observar pequenas dimensões de objetos bem pequenos. E por meio da microscopia, temos a revelação de que o sangue é formado por inúmeras e diminutivas estruturas avermelhadas, que são os glóbulos vermelhos. E já olho nu quer dizer que a gente está olhando sem nenhum instrumento, a gente tem a impressão de que o sangue é algo contínuo e de cor vermelha. Então, nós temos uma grande revelação aí, pessoal, que a gente consegue observar através da microscopia. Qual é essa revelação? É o conjunto de glóbulos vermelhos que conferem ao sangue sua cor característica, essa cor vermelha. Então, se vocês observarem essa imagem, a primeira e a segunda, olha o que diz aqui no livro. Observando a distância, vemos que uma das crianças segura desenhos de duas manchas vermelhas. Olhando os mesmos desenhos mais de perto, vemos que uma das imagens possui várias pequenas estruturas vermelhas desenhadas. Tá? Vamos adiante, então. Hoje em dia, a gente utiliza o microscópio em vários locais, como hospitais, laboratórios de análise, instrumentos de pesquisa, por exemplo. Utilizando-os, podemos observar estruturas que até então eram invisíveis a olho nu, né? A olho nu a gente não observa de uma forma tão precisa. Ao observar o sangue ao microscópio, podemos encontrar também os glóbulos brancos. Qual é a função dos glóbulos brancos? Primeiro, a gente tem que saber que eles existem em menor quantidade do que os vermelhos. E os glóbulos brancos, eles atuam na defesa do organismo contra agentes estranhos, como vírus e bactérias. Então, olha atenção aí, pessoal. Os glóbulos brancos, eles estão em menor quantidade que os glóbulos vermelhos e eles têm uma grande função que é atuar na defesa do organismo contra agentes estranhos, como vírus e bactérias. Tá, e aí a pergunta que vem a seguir. E os glóbulos vermelhos, qual é a função? Os glóbulos vermelhos, pessoal, eles têm um importante papel que é o transporte do oxigênio pelo corpo. Muito bem. Agora que nós aprendemos tudo isso, vamos pensar um pouquinho. Quando nos ferimos e começamos a perder sangue, nós estamos, na verdade, perdendo uma quantidade de glóbulos vermelhos e brancos. É em situações como essa que um coágulo sanguíneo começa a se formar. O coágulo é uma espécie de malha de proteínas na qual os componentes do sangue ficam retidos. Vocês vão poder depois olhar melhor numa atividade que vem a seguir. Aqui nós temos na página 136 uma imagem, né? Na verdade, são várias imagens de sangue, do sangue obtidos com auxílio do microscópio. Na letra A, aqui nós temos uma mancha de sangue, tá? O sangue, visto a olho nu, e já na segunda, utilizando o microscópio, né? Onde a imagem foi ampliada 850 vezes. Nós temos os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos aqui são esses pontos vermelhos e o glóbulo branco aqui, ó. Tá? Então, eu quero que vocês façam agora uma contagem de quantos glóbulos vermelhos nós encontramos nessa imagem ampliada e quantos glóbulos brancos. Vou dar uns minutinhos para vocês. Depois que vocês contarem, a gente segue. Muito bem, pessoal. Vamos adiante. Se vocês fizessem a contagem completa ali
dos glóbulos vermelhos, nós iríamos observar que nós teríamos ali nessa imagem cerca de 145 glóbulos vermelhos e 2 glóbulos brancos. Isso é na página 136. Na página 137, eu quero que vocês observem essas duas imagens aqui. É o glóbulo branco, e aqui nessa primeira imagem nós observamos um objeto estranho, um corpo estranho se aproximando do glóbulo branco, uma partícula estranha. E na segunda imagem é uma partícula estranha sendo ingerida por um glóbulo branco. Olha aqui, ó, tem a imagem aqui, ó. E nós temos a ampliação, pessoal, nessa primeira imagem aqui de 7.625 vezes no microscópio. E aqui 7.420 vezes. Então, o exercício que vem a seguir diz o seguinte. Complete o texto que alguns estudantes começaram a escrever. Então, na primeira imagem, que é esta aqui, alguns glóbulos brancos atuam da seguinte maneira. Primeiro, eles... O que está acontecendo aqui nessa imagem? Eles se aproximam da partícula estranha. Então, vocês vão preencher ali, nessa atividade aqui. Primeiro, eles se aproximam da partícula estranha. E, na segunda imagem, o glóbulo branco sanguíneo está ingerindo partículas estranhas. Então, você vai colocar aqui, ó. Depois, eles ingerem a partícula estranha. E a terceira frase que vocês vão completar é que os glóbulos brancos são, portanto, células do sangue que desempenham um importante papel. Nós falamos lá no texto. Eles atuam na defesa do organismo contra partículas estranhas. Na verdade, eles auxiliam na defesa do organismo contra agentes estranhos como vírus e bactérias. Claro para vocês até aí? Essa atividade que a gente fez é na página 137. Nós temos mais um exercício na página 138 que fala sobre os coágulos sanguíneos, uma comparação aqui dos glóbulos vermelhos com um saco de batata dentro de uma rede, né? Aquelas redes quando a gente faz a compra das batatas. Muito bem. Vamos fazer a atividade que vem a seguir. Compare as duas imagens, essas que a prof botou antes para vocês, e depois termine de escrever o texto que alguns estudantes começaram a elaborar. Então, ali diz assim, uma maneira de entender isso é comparar uma imagem ampliada, nós tínhamos falado antes do coágulo sanguíneo, a uma imagem de batatas contidas em um saco de rede. Veja só, de forma semelhante ao que ocorre no caso das batatas ensacadas, que ficam presas nas malhas da rede do saco, onde estão contidas o quê? Os glóbulos vermelhos do sangue, que ficam estancados por uma malha que se forma onde há o coágulo. Então, vocês preencham a página 138, esse exercício, com essas informações. Muito bem. O próximo assunto de ciências, que é muito importante, ele trata da questão do surgimento de um novo ser, né? Então, de uma nova vida. A evolução, o nascimento de um bebê. Então, o nascimento de um bebê. Então, ali fala também, bem interessante, ó, que os glóbulos vermelhos e glóbulos brancos são exemplos de células. Chamamos de células as pequenas estruturas que formam músculos, ossos, pele, cérebro, sangue, intestino e pulmão. Também são exemplos de células os espermatozoides e os óvulos. Os espermatozoides são células reprodutoras masculinas, produzidas nos testículos, masculinas no homem, né? E os óvulos são células reprodutoras femininas, produzidas nos ovários. Podemos considerar que o início de uma nova vida se dá pela fecundação. O que é a fecundação? É o encontro do espermatozoide com uma célula reprodutora feminina. A partir daí, começa a se desenvolver um embrião, um novo ser, que possui várias células e que amadurece dentro do útero materno, durante o período de gestação ou gravidez. Com cerca de 8 semanas, esse serzinho aí já tem pernas,
braços, mãos e pés, e é chamada de feto, né? Ao final de aproximadamente 9 meses de gravidez, ocorre o parto, quando a mãe dá à luz ao bebê. Muito bem. Então, para a gente poder observar essa evolução, nós temos aqui a imagem que vocês vão ter que preencher, tá? Então, vocês vão ter que observar o que corresponde à fecundação, qual imagem corresponde à fecundação, qual imagem corresponde a feto, a gravidez, a embrião e útero. Então, vamos ver aqui, tentem me ajudar aqui. A letra A é os espermatozoides e aqui é o óvulo. Então, nós temos aqui qual dessas situações? Na letra A, nós temos a fecundação, o encontro, então, do espermatozoide com o óvulo. Na letra, qual seria a letra B? A letra B, o que nós temos aqui? A letra B é o feto, né, gente? O feto. A letra C, na letra C nós temos aqui o embrião. A letra D, nós temos o útero. Como é que é dentro do útero? E a letra E, nós temos o quê? A gravidez. Tá? Então, agora, sabendo o que tem em cada imagem, nós vamos preencher este quadro aqui, que vem logo a seguir. Então, a fecundação marca o início da gravidez. É a fotografia A. Com 4 dias, o embrião se parece com uma bola com um pouco mais de 0,1 milímetro de diâmetro. Está na tuba uterina e segue em direção ao útero, que seria a fotografia D. Com 4 semanas, o embrião tem uma cauda e o coração já bate. Através do cordão umbilical, ele recebe o sangue da mãe, os nutrientes e o oxigênio de que necessita. Seria a fotografia C. Com 3 meses, o feto tem de 8 a 9 centímetros, todos os órgãos internos estão formados e pela ultrassonografia podemos identificar o sexo do bebê, que é ultrassonografia na verdade, é um exame, né? Que a mulher faz para poder identificar, então, o sexo do bebê. E com 6 meses, a gravidez continua. O feto já se parece bastante com o recém-nascido. Ele fecha os olhos quando dorme e os abre quando está acordado. É capaz de tossir, ter soluços e poder chupar o polegar, que é a fotografia E. Muito bem. Então, seguindo no nosso livro, na página 142, ali a gente tem o título O Corpo Masculino e o Corpo Feminino. Então, as fotografias abaixo foram obtidas com o uso do microscópio. Observe-as com atenção e leia as legendas que revelam algumas diferenças entre o corpo dos homens e das mulheres. Então, nós temos ali, aqui nessa primeira figura, aqui o pênis e os testículos ao lado, tá? Que seriam as principais estruturas relacionadas à reprodução do homem. Os testículos possuem várias estruturas chamadas tubos seminíferos, dentro do quais se desenvolvem os espermatozoides. Aqui a gente está vendo uma imagem. No detalhe, podemos ver espermatozoides em azul, esse aqui, ó, pessoal, na luz em um tubo sumenífero, que nós vimos antes aqui. Tá? São imagens ampliadas, só para a gente poder entender um pouquinho. E na mulher, né? Nós temos aí as estruturas chamadas tubas uterinas, comunicam os ovários ao útero da mulher. Então, nós temos aqui o útero, ó, e aqui os ovários da mulher. Dentro da tuba uterina, que seria aqui, o óvulo segue em direção ao útero. Então, o óvulo aqui segue em direção ao útero. E a última foto, no detalhe aqui, podemos ver os cílios da superfície da tuba uterina
tem a coloração artificial, é o movimento desses cílios que conduz o óvulo até o útero. Aqui, ó, pessoal. Tá? E aqui está o óvulo. Muito bem. Então, na folhinha da página 143, nós temos a seguinte atividade. Termine de escrever o texto abaixo que sintetiza as informações que você leu nas legendas das fotografias da atividade 1. Na página anterior, corpo de mulheres e de homem. Existem várias diferenças entre o corpo de homens e de mulheres. Aqui exploramos alguma delas. No corpo das mulheres, vai preencher ovários, são as estruturas femininas responsáveis pela produção de óvulos, que são as células reprodutoras femininas. Aproximadamente uma vez por mês, um óvulo é liberado por um ovário. Se fecundado, esse óvulo vai para as tubas uterinas e segue em direção ao útero, que é o local onde o futuro bebê vai se desenvolver durante aproximadamente 9 meses de gravidez. No corpo dos homens, as principais estruturas relacionadas à reprodução são os testículos. Dentro deles existem os tubos seminíferos, nos quais é encontrada uma quantidade muito grande de espermatozoides, que são as células masculinas responsáveis pela reprodução. Então, pessoal, vocês preencham a atividade de vocês, tá? Com essas informações aqui, que a prof está passando. E na próxima etapa a gente segue trabalhando, tá? Então, por hoje é só. Terminamos a nossa aula de ciências. Completem as atividades, então, nós fizemos juntos para que fique mais fácil para vocês, tá, pessoal? Então, encerrando a aula de ciências de hoje, até a próxima.